mostrar o sacerdote. Quando ele vai mostrar o sacerdote, a Bíblia diz que a sua pele estava como a pele de uma criança, porque o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus começa a pregar o Evangelho, Jesus começa a anunciar o Evangelho de poder para a humanidade. A Bíblia diz que chega agora um homem em Cafarnaum, um centurião. Centurião, que quer dizer, ele comandava 100 soldados. E a Bíblia diz que quando ele estava pregando a sua palavra, anunciando o Evangelho de poder para a humanidade, a Bíblia diz que chegou um centurião. E o centurião disse: mestre, vai na minha casa, porque o meu criado está enfermo, está com muita febre. E Jesus disse: eu irei e darei saúde ao seu criado. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele sai, onde Jesus estava, ele se aproximou e voltou e disse: mestre, eu não sou digno que o Senhor entre no meu telhado, diga tão somente uma palavra que meu criado será sarado. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus disse: vai, que o teu criado já está gozando perfeita saúde. E a Bíblia diz que quando ele foi para casa, ele encontrou o seu criado varrendo a casa. Disse: quando Jesus lhe curou, disse: foi por volta de 7 horas da manhã. Foi a hora que Jesus disse: vai, que o teu criado já está gozando perfeita saúde. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando ele fazia o milagre, ele não ficava naquele lugar, ele ia embora por causa da multidão que era grande. E a Bíblia diz que quando agora Jesus andando, chega na cidade, quando Jesus começa a andar com os seus discípulos, começa a pregar a sua palavra, a palavra de salvação, porque Jesus morava em Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus morava em Cafarnaum. Quando Jesus chegou, disse: olha, vamos agora para casa e vamos descansar um pouco, que estamos cansados. E a Bíblia diz que Jesus vai com os seus discípulos. Quando Jesus entra na sua casa, a Bíblia diz que quando ele entra na casa, a multidão começou a observar, começou a ver que Jesus estava ali. E a Bíblia diz que agora pegaram um homem que era enfermo, um homem que não podia andar, um homem paralítico. E a Bíblia diz que agora vieram trazendo aquele homem, 4 homens trazendo aquele homem nem uma cama. E a Bíblia diz que quando ele se aproximou, que olhou a multidão na casa de Jesus já estava grande, todo mundo estava, enchia todo o espaço, e ele queria levar aquele homem à presença de Jesus, mas a Bíblia diz que a multidão não deixava ele entrar, e ele, vendo que não tinha condições, a Bíblia diz que ele subiu da casa, cerrou o telhado e desceu com um paralítico na presença de Jesus. Quando ele desceu com o paralítico na presença de Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha para o paralítico. Quando Jesus olha para o paralítico, ele diz: filho, perdoado te são os teus pecados. É somente Jesus que pode perdoar pecado. É somente Ele, porque Ele é aquele homem da mão furada que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Este pode perdoar pecado. E a Bíblia diz que quando Jesus disse: filhinho, perdoado te são os teus pecados. Mas a Bíblia diz que ali no meio daquele povo tinha uns homens que começou agora a razoar no seu coração, dizer: mas como pode um homem perdoar pecado, se não Deus? E a Bíblia diz que quando eles começaram a razoar no seu coração, a Bíblia diz que Jesus se aproxima e diz: qual é mais fácil dizer a este homem: perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele: toma a tua cama e vai para a tua casa? E a Bíblia diz que aquele homem pegou a sua cama, colocou nas costas e foi para a sua casa, porque foi mandado de Jesus. Quando o Senhor manda,
Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E a Bíblia diz que quando aquele homem colocou a cama nas costas, a Bíblia nos fala que ele foi para a sua casa. Mas no caminho o povo começou agora a lhe interrogar e dizer: hoje é sábado, não pode fazer nada disso. E aquele homem que foi curado, olhando para aqueles homens que estavam dizendo que hoje era sábado e não podia fazer nada disso, a Bíblia diz que ele disse àqueles moços: olha, o mesmo que me curou, ele me deu ordem, dizendo: toma a tua cama e vai para a tua casa, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade na terra e no céu para perdoar pecado. É somente Jesus que perdoa pecado. E a Bíblia diz que Jesus sai com os seus discípulos e vai para outro canto. Quando Jesus começa a pregar a sua palavra, anunciar o Evangelho, a Bíblia diz que Jesus começou a anunciar o Evangelho de poder, o Evangelho de salvação, e todo mundo começava a ficar abismado a ouvir a sua palavra, porque é uma palavra que entrava no íntimo da alma. E a Bíblia nos diz que quando Jesus pregava a sua palavra, ele diz que ele estava em Jerusalém, pregando a sua palavra. Diz a palavra de Deus que quando ele estava pregando a palavra, quando ele estava pregando, anunciando o Evangelho do Pai, a Bíblia diz que ele estava pregando a palavra, e diz a palavra de Deus que agora chegou 2 mensageiros de João Batista, dizendo que João Batista tinha sido morto, e ele tinha enterrado o seu corpo e tinha levado a cabeça para o rei Herodes. E a Bíblia diz que Jesus pregando aquela palavra, Jesus ficou muito triste, porque João Batista era seu primo. João Batista veio para anunciar também o Evangelho de salvação para a humanidade. Ele não era o Salvador, mas ele anunciava. Ele dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a vossa vereda. Só quem pode endireitar a vereda do homem, o caminho do homem, é Jesus que pode endireitar. E quando o homem aceita ele como seu Salvador, e a Bíblia nos fala que quando João Batista, quando os mensageiros de João Batista voltaram, Jesus agora chamou os seus discípulos e disse: vamos agora para a nossa casa, vamos agora para o deserto, porque estou triste. E Jesus desceu com os seus discípulos para o deserto da Judéia. Quando Jesus chega no deserto da Judéia, a Bíblia nos fala que ele disse: olha, vamos ficar quieto, que eu vou agora orar ao Pai, que a minha alma está angustiada. Aleluia. E a Bíblia diz que chegando no deserto da Judéia, quando ele se aproxima, ele vê uma grande multidão que estava esperando Jesus. E quando Jesus agora começou a pregar a sua palavra, começou a pregar o Evangelho de salvação e dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para aquele todo que nele crê. E a Bíblia diz que quando Jesus disse: olha, fica quieto, a gente vai. Mas Jesus, quando viu aquela multidão, não pôde ficar calado. Jesus começou a pregar a sua palavra, começou a pregar o seu Evangelho, e começou a juntar gente por todo canto, das aldeias, de todo lugar, para ouvir o Senhor falar. E a Bíblia diz que Jesus deu um sermão, e já estava com muitos dias daquele sermão. E quando agora Filipe se levanta e diz: mestre, despede este povo, para que eles não, porque a hora está avançada. E Jesus olha para Filipe e diz: olha, Filipe, tem que dar de comer a este povo para que eles não pereçam no caminho. E a Bíblia diz que quando Filipe olha e diz: Senhor, 200 dinheiros não dá para dar de comer a este povo, 200 dinheiros não dá. Aí Jesus diz: o que é que tens aí? Aí André se levanta, se aproxima de um rapaz que tinha trazido 5 pães e 2 peixinhos.